né, de lá maconha. Eu, na verdade, sabe de uma coisa, amados? Existe um rótulo colocado pelo sistema religioso que eu não sou, de maneira nenhuma, adepto dessa rotulagem. Eu não sou. Eles falam que quem fuma não vai para o céu. Entendeu? Ah, o cara é maconheiro, não vai para o céu. Eu falo, um cara desse que fala isso, não vai. E o maconheiro vai. E o maconheiro vai. E o maconheiro vai. E o maconheiro vai. – 25 anos de idade, 11 com maconha todo dia e uma eterna luta para recuperar o que perdeu. Coisas que eu tinha acabado de fazer eu não me lembrava, a matéria que eu tinha acabado de estudar eu não consegui me lembrar mais. Esta pesquisadora norte-americana, a primeira a demonstrar que a maconha pode causar danos permanentes no cérebro, estudou o que acontece quando o dependente fica sem a droga. Karen Bola veio ao Brasil mostrar as conclusões de sua última pesquisa. Depois de quase um mês de abstinência, o organismo de quem costumava fumar pelo menos 50 cigarros de maconha por semana apresenta perda de memória, dificuldade de expressão, falha na coordenação motora. A doutora Karen disse que 80% dos usuários que tentaram largar o vício tiveram problemas com o sono. E quando essas pessoas conseguiam dormir, tinham pesadelos. Ansiedade, perdiam o apetite e emagreciam. A pesquisadora conclui: maconha não é inofensiva como algumas pessoas pensam. Poucas doses podem causar sérios problemas, especialmente nos jovens. Os médicos daqui do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, que trouxeram a pesquisadora americana para o Brasil, dizem que o resultado do estudo pode ajudar no desenvolvimento de técnicas que auxiliem os dependentes a deixar a droga. E isso é importante, porque, segundo eles, tratar da abstinência à maconha hoje em dia não é fácil. Para este neuropsicólogo, os pacientes confundem as consequências do vício com sintomas de outras doenças. Com a pesquisa, ficou mais fácil tirar a dúvida e definir o tratamento. Tanto as técnicas psicológicas de terapia, como também técnicas farmacológicas, ou seja, pensar em remédios que possam atuar nessas regiões cerebrais e auxiliar na recuperação disso com um tempo mais breve possível. Olá! No último dia 15, o Supremo Tribunal Federal garantiu o direito de manifestações pela legalização da maconha. Interessante, não é? Agora, como explicar isso às nossas crianças, uma vez que no nosso país existem restrições para o uso de bebidas alcoólicas, restrições para o fumo, o tabaco, restrições até mesmo em revistas que são apresentadas o nu, restrições em programas de televisão, classificações de faixa etária, proibidos para menores de 18 anos, enfim, uma série de coisas que foram impostas no nosso país. E agora, uma situação dessa. Como explicar para as nossas crianças que a maconha faz mal à saúde se o próprio Supremo Tribunal Federal dá o direito de manifestações a favor da legalização desta droga? Agora, esse é um programa que a gente fala da palavra de Deus. O que tem a ver isso? Tem muito a ver. O que está por trás de uma droga desta? O que isso causa para o corpo, que é considerado o templo do Espírito Santo? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Hoje nós começamos a falar sobre um assunto diferente, professor. Sim. A legalização da maconha, que foi dada de manifestação para conseguir essa legalização. E o nosso próprio Supremo Tribunal Federal autorizou isso no dia 15 agora desse mês. Agora, professor, a pergunta é a seguinte: o que tudo isso tem a ver com o nosso programa? Por que a gente está trazendo esse assunto aqui? E o que isso tem a ver com a palavra de Deus? Seria as drogas?
o que as drogas podem causar para o nosso corpo, qual é a orientação de Deus para a nossa vida e o que isso pode atrapalhar a nossa relação com o Pai? Pois olha, amigo Tito, este tema tem tudo a ver com o programa. Primeiro, porque o Supremo Tribunal pode ter tido as suas melhores intenções, agiu contra a vontade de Deus. E também foi contra um princípio bíblico de saúde muito claro. Alguns podem argumentar, mas o Estado não tem nada a ver com a mas deveria seguir alguns princípios, né, para nortear a sociedade, inclusive promover mais saúde, né? Tem um texto bíblico que é Isaías 5, 20 e 21, que diz assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Será que quem está a favor da marcha para a legalização da maconha não está chamando o mal de bem? Não está chamando de doce o que é amargo? E será que não está sendo sábio e prudente aos seus próprios olhos? Pois Deus tem uma maldição. Ele diz, ai das pessoas que pensam assim. Nós precisamos analisar uma coisa. Antes de analisarmos um outro texto bíblico que mostra o porquê de nós não usarmos drogas, nós temos que fazer uma certa análise. E isso, graças a Deus, alguns jornalistas, advogados já têm feito isso na internet. Que argumento será nós teremos daqui a um tempo em manifestação a favor da cocaína? Mas professor... Isso eu me pergunto. Mas professor, a maconha parece ser uma droga assim mais suave, mais tranquila, né? Você quer ver, rapaz? Eu estava assistindo ontem ainda na Discovery que existe na Califórnia uma igreja da maconha. Existe só isso, uma religião da maconha. Existe lá um que se considera o pastor da maconha. Ele estava ali ainda, ele usava haxixe e maconha e ainda se fundamentava na palavra de Deus, ali no texto de Gênesis, dizendo que aquela erva ali era para a cura das pessoas. Olha só. Olha só, professor. Mas pelo que a gente pode perceber, o que se falam aí, é que a maconha é uma droga assim... tranquila, então não tem problema. É isso mesmo? Foi bom você abordar isso, Tito. Realmente a maconha não pode ser comparada à cocaína e outras drogas mais pesadas. Realmente, muitas pessoas que fazem uso da maconha uma vez ou outra na vida não viciam. Só que tem um detalhe que nós devemos considerar é o seguinte, que uma droga, mesmo não sendo pesada, ela abre a porta para o uso de outras drogas. É difícil... Pode acontecer, mas é difícil, por exemplo, uma pessoa começar usando diretamente cocaína. Normalmente começa usando a maconha. E eu peguei, amigo Tito, algumas informações aqui. Eu tenho aqui um artigo elaborado pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Esse artigo foi publicado no Jornal do Conselho Federal de Medicina, número 158. Isso aqui está disponível no portal de psiquiatria, PsiqueWeb, né? E aqui tem algumas informações importantes que eu creio que os ministros não levaram em consideração, né? Aqui diz assim, estima-se que 1 em cada 10 usuários de maconha se torna dependente em algum momento. Então isso aqui é uma coisa importante. 1 em cada 10 usuários de maconha se torna dependente. O risco da dependência é menor que do fumo, por exemplo. Só que o risco de dependência da maconha que é 15%. Também diz aqui que a maconha contém aproximadamente 400 substâncias químicas que causam efeitos psíquicos. Aqui também é dito que um cigarro de maconha contém em média 3 miligramas de maconha e que se estima que 2 a 5 miligramas, seja cerca de 1%, já é responsável pela intoxicação do indivíduo. E algumas coisas que se mencionam aqui é que o uso prolongado da maconha, ele promove prejuízo da capacidade para dirigir automóveis,
perda de memória de curto prazo, dificuldade para lembrar de eventos que ocorreram, sintomas de natureza psicótica como quadros de ansiedade temporária, crises de pânico, não é? E aqui diz também que quando a pessoa está se abstendo da maconha, ela apresenta alguns sintomas da abstinência: irritabilidade, nervosismo, inquietação, sintomas depressivos, insônia, redução do apetite, cefaleia. E aqui há um conselho do Portal de Psiquiatria que diz o seguinte: considerando a existência de muitos efeitos nocivos da maconha, recomenda-se que os profissionais de saúde informem seus pacientes usuários sobre os já comprovados efeitos nocivos, riscos de acidentes, danos respiratórios para usuários crônicos, risco de desenvolver dependência para usuários diários e déficit cognitivo para usuários crônicos. Então veja bem, se a própria medicina recomenda os profissionais de saúde a informar isso às pessoas, por que legalizar uma marcha a favor disso? As pessoas não podem confundir liberdade de expressão com liberdade para corromper a sociedade. Eu tenho que ter liberdade de expressão até o momento em que a minha liberdade de expressão não vai influenciar outros a praticar coisas erradas. Que liberdade de expressão é essa? Que não leva em conta milhares de famílias destruídas por causa do uso da maconha. E aí eu quero finalizar aqui lendo um texto bíblico, porque o nosso propósito do programa é isso, é mostrar a Bíblia, mas nós temos que mostrar informações científicas para vocês verem que quando a Bíblia fala dos princípios de saúde, não é uma história inventada, a Bíblia tem razão, né? Tem um texto aqui que se encontra em 1 Coríntios, que aqui é o princípio básico para nós não usarmos maconha nem em pequena quantidade, né? 1 Coríntios 6,19 diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Aqui diz que o nosso corpo é o santuário onde o Espírito Santo habita. E aqui diz que o nosso corpo não pertence a nós mesmos. E aqui diz também que devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. Será que fumar? Será que participar de uma marcha para a legalização da maconha glorifica a Deus? E tem mais um detalhe. O capítulo 3, versos 16 e 17, tem um aviso para quem é usuário desse tipo de coisa. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, que é o seu corpo, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Querido amigo, não importa o tipo de droga que você use, Deus quer libertar você. Essa é a maravilha do Evangelho. Eu conheço várias pessoas que foram viciadas em cocaína e drogas pesadas que se libertaram. Agora, não dê a oportunidade ao diabo de começar aos pouquinhos viciando você. Um pouquinho tu usa o cigarro, depois usa a maconha, depois vai para a cocaína, vai para o LSD e vai indo. Não faça isso. Lembre que o seu corpo é o santuário do Espírito Santo. E ensine aos seus filhos que liberdade de expressão não é a mesma coisa que dar à sociedade a oportunidade de se corromper ainda mais. E ensine aos seus filhos que, sendo o corpo o templo do Espírito Santo, não é possível que uma substância como a maconha, que tenha 400 substâncias químicas e que cause efeitos psicológicos, não é possível que isso vá glorificar a Deus ao ser usado, né? Então, biblicamente e até cientificamente, isso é errado e nós devemos levar em conta o que a Bíblia diz e não o que homens falhos, né, dizem e que não estudam muito sobre o assunto.